veículo. Você está ouvindo Jornal da Manhã, edição Maceió. Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a Maria Silva, ela que é secretária do Estado, né, da Mulher e dos Direitos Humanos. Bom dia, Maria Silva, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, é um prazer enorme estar aqui e já agradecendo ao convite. Secretária, a gente sabe, né, que esse mês de março, né, um mês em alusão às comemorações, né, do Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, existiu alguma pauta central discutida na Secretaria durante esse mês em alusão da mulher? Existe uma campanha permanente? Fala um pouquinho para a gente. Olha, o mês de março é um momento muito importante, é o mês internacional da mulher, mas eu trabalho o ano inteiro com essa pauta, né? Então, eu acho que a gente precisa discutir a mulher todos os dias, todas as horas, e isso é emblemático. Nós tivemos um momento muito importante com a vinda da ministra, que nós antecipamos, porque eu ia ter uma viagem internacional com ela nesse período, e nós antecipamos o nosso 8 de março. Foi um momento único, porque pela primeira vez, Alagoas vai ter a Casa da Mulher Brasileira, né? Então, vários estados já tinham, mas Alagoas não tinha ainda. Isso foi uma negociação muito importante. Nós estamos trazendo 3 Casas da Mulher Brasileira para Alagoas. Isso é proteção no Agreste, no Sertão e aqui no Benedito Bentes. Então, isso é essencial, porque onde a gente vai conseguir estar com essa mulher sofreu qualquer tipo de agressão, ela vai estar no espaço que ela não precisa sair para pegar ônibus e nada. Então, ela vai resolver tudo dentro desse espaço. Onde você vai estar com o Poder Judiciário, o Ministério Público, onde você vai estar com todas as situações, ela vai ser acolhida de todas as formas. Não tem para onde ir, ela pode ficar lá por mais ou menos 24 a 48 horas, porque vai ter um local que ela consiga ficar abrigada esse período. E também a novidade é que a gente está com o nosso complexo, né? Estamos finalizando já, organizando, porque a gente Alagoas vai ter o seu primeiro complexo da mulher, que funciona ali na Jatiuca, ali próximo, na loja do CRB, ali naquele... Sim. Né? Eu falo CRB porque eu também sou do CRB. E aí, essa é a importância ali pela próxima Amélia Rosa, onde estava a Patrulha Maria da Penha. São 5 apartamentos mobiliados, montados, né, com toda a estrutura. A gente está organizando os finalmente, porque a gente só vai inaugurar quando tiver tudo pronto, para no outro dia já começar todo o trabalho diferenciado. E temos brinquedoteca, temos um auditório, tem um espaço para onde essas mulheres consigam fazer oficinas. Nesse local também vai ter uma loja virada direto para a principal avenida, que é a Amélia Rosa, onde essas mulheres vão estar trabalhando, vão estar tecendo, vão estar trabalhando na pauta artesanal, e aquela loja vai ser para a questão dos produtos, expor os produtos delas, né? Então, assim, a gente precisa pensar na mulher como um todo. Essa mulher, ela sofre violência, a gente precisa tirar ela desse foco, a gente precisa trazer essa mulher, trabalhar a saúde mental, a gente precisa cuidar dessa mulher em todo. Essa mulher está na escola? Não. Vamos ver se a gente consegue colocar. Essa mulher está com todos os programas de governo atualizados? Precisamos incluir. Essa mulher passou por todo rastreamento de exames. Então, esse é o objetivo. Eu não posso cuidar da mulher só na violência. Eu preciso cuidar dessa mulher na totalidade. Então, é devido a isso que nós, pela primeira vez, nós temos o Plano Estadual de Mulheres em Alagoas. Nós lançamos aqui junto com a ministra e o nosso governador Paulo Dantas. Então, a importância do plano. O que é um plano estadual? Nós tivemos, ontem mesmo, eu estava em São Paulo, fui convidada pelo INSPER, né, para a gente falar sobre essas tecnologias daqui de Alagoas, né, essa inovação de você ir para os locais, você sentar, você conversar, você escutar a população, porque eu não posso tomar uma decisão de dentro do meu gabinete. Sim. Nem tudo eu sei. Então, assim, eu preciso estar na ponta, ouvir, ter
A conexão com a sociedade, a com a conexão, população. você precisa ouvir a população precisa dizer assim, eu quero isso é importante para mim, porque aqui, comigo, funciona isso, minha matéria-prima é isso. Como é que eu vou pescar se eu não tenho um rio, se eu não tenho um mar? E as políticas públicas, não é, secretária? Elas serem pautadas justamente pela sociedade, pelo povo, como deve ser. Exato. Eu, como venho de movimento social, eu venho do povo, eu sou uma mulher periférica, eu sou uma mulher que venho desse... Então, assim, eu sempre estive do outro lado. Hoje, para eu estar numa gestão, eu preciso dar resposta às minhas angústias anteriores. Então, assim, eu tenho que estar na linha de frente, eu tenho que ir lá, sim, tá bom? O que você fez? E a gente tem que estar aberto a críticas. Ô, secretária, esse complexo de acolhimento, né, pontuar uma questão, Natália, uma questão social, sobretudo, né? Tem mulheres que deixam de denunciar o agressor do lar, esse criminoso, porque na maioria das vezes não tem uma célula, de proteção dentro da sua família. Não tem uma rede de apoio. Não tem uma rede de apoio de pai, de mãe, de irmão, um amigo, enfim. Muitas vezes essa pessoa sofre durante anos, durante décadas, assédio moral, violência psicológica, violência física, porque justamente não tem para onde ir, não tem filhos, tem filhos menores, tem uma dependência econômica desse aspas, parceiro, que é um criminoso, na verdade, né? Tem essa dependência econômica desse sujeito e muitas vezes falta coragem, né, para romper com esse núcleo, né, de que você fica ali, né, ano após ano, vivendo todo esse sofrimento e esse investimento do Estado de Alagoas, junto com o governo federal, junto com a Secretaria da Mulher, vem justamente, né, para colocar um ponto final, um basta nessa história, né, que homem pode fazer o que quer dentro de casa, pode agir como quiser, pode agredir uma mulher. Isso vem para colocar um basta nessa cultura, nesse machismo estrutural que permeia ainda a nossa sociedade, infelizmente. Ô, secretária, a senhora falou sobre esse complexo ainda no assunto, são 5 apartamentos. Quais são os critérios? Como é que vai funcionar? Né? Como é que vai ser feita a utilização desses espaços? Bom, esse é um critério, porque essa mulher ela vai fazer a denúncia e tem um protocolo a cumprir, entendeu? Às vezes ela não tem para onde ir, muitas vezes as pessoas não querem estar num espaço como esse, querem estar na casa. Então, assim, temporário? É temporário, até ela se organizar. A gente não tem... A função da gente não é prender mulher em nenhum espaço. Quem tem que ser preso é o homem. Sim. Né? A mulher, retirar o agressor do lar para que ela retome a volta ao seu lar. Ali é um espaço para dar uma acalmada, resolver a situação dela, resolver a pauta de medida protetiva, resolver a pauta da questão das crianças, tudo. É um momento para dar uma acalmada e proteção. Tá? Então, assim, como a gente está falando, é muito importante, mas essas são decisões políticas, né? Porque... Governo anterior, né, o governo federal anterior, a gente não tinha nenhum investimento. Pelo contrário. Né? Pelo contrário, foi assim, um descaramento de não proteção, alusão de espancamento. Então, assim, foi muito cruel. Para você ter noção, hoje, a ex-ministra, né, a Damares, ela colocou de verbas para o governo federal R$1 para o Ministério da Mulher. É uma vergonha. Entendeu? Então, assim, isso é muito cruel. Como é que você é uma ministra, uma ex-ministra, e você coloca R$1, sabendo de toda a pluralidade, que o Brasil é um país continental, é um país múltiplo de diversas mulheres, de diversas situações sociais, que a gente precisa ter esse olhar. Então, como é importante o governo federal ter esse olhar e o governador Paulo Dantas ter esse olhar. Porque, assim, é o primeiro governo no Brasil que tem o maior escalão de mulheres no comando. Né? São 17 secretárias mulheres. Então, você vê o compromisso com a pauta da mulher. Você vê o compromisso de você colocar mulheres na linha de frente em determinadas pastas e lhe dar o poder da decisão. Né? E você confiar, porque às vezes não é só... Não, as mulheres estão dando show em todas as pastas. Então, assim, você vê, é no esporte, é no turismo, é na Secretaria da Fazenda, é na agricultura, é na assistência social, é na educação, no planejamento. Então, assim, são em todos os setores importantes que pastas essas eram antes só por homens. Sim. E quando as mulheres chegaram pesada, né? Chegaram com competência. Então, assim, esse olhar do governador foi muito importante. Acreditou, apoiou e está tendo toda essa estruturação. Eu tive agora em Nova York, acompanhando a ministra Cida, né? Eu fiz parte da delegação brasileira e assim sobre a plataforma de Pequim. Então, assim, a gente teve a situação de a gente escutar 158 países, né, no mundo, a violência no mundo.
Então, assim, o Brasil, hoje, a gente tem aquele complexo, não, porque o Brasil, não sei o quê, a gente tem que parar com esse complexo de vira-lata. O Brasil, ele está muito bem. O Brasil, ele está nessa pauta da defesa. A Lei Maria da Penha é uma das mais importantes do mundo, de proteção, de situação. O Brasil está na vanguarda. Está na vanguarda. E está, assim, nessa pauta de defender os cuidados, as ferramentas em si. A polícia, né, está dando, você vê, aconteceu algum feminicídio, a polícia de imediato vai e Patrulha Maria da Penha. Patrulha Maria da Penha. Trabalho de excelência. A nossa Patrulha Maria da Penha é a única 24 horas no Brasil. Então, assim, quando essas mulheres chegam na patrulha, nunca tivemos um problema. Eu estou 7 anos na pasta. Então, assim, é um cuidado, a gente tem protocolos a seguir, a gente acompanha essas mulheres. Então, assim, eu acho que a gente está avançando. Aí foi revisada essa plataforma de Pequim, porque há 30 anos atrás a gente não tinha as redes sociais. Sim. Nós não tínhamos os crimes cibernéticos, né? Então, assim, as atualizações... Os crimes se modernizaram também, se modernizaram, né? Então, assim, hoje em dia, a gente tem que trabalhar essa pauta com os homens também. Essa pauta não é só das mulheres. Não é só das mulheres. Secretária, eu costumo dizer sempre, né, quando a gente trata desse assunto aqui no Jornal da Manhã, que o que tem que ser cuidado, principalmente, é a primeira infância, daquele garotinho de 5, 6, 7 anos na escola, já incutir essa cultura em defesa da mulher, porque esse jovem ali, essa criança, esse bebê, é o futuro namorado, noivo, esposo, enfim, esse homem ali, na menor idade, é que vai ser o homem da sociedade, que vai ser o pai de família, é quem vai ter seus filhos. Então essa cultura ela tem que vir lá da raiz, lá debaixo da base, para se criar justamente essa cultura de paz nas relações entre homens e mulheres, de fato. Sim, e a gente precisa também ter esse olhar diferenciado, como eu digo assim, a gente precisa, os homens precisam acordar para essa realidade, porque assim, isso não me envolve, não, isso não acontece. E se acontecer com a sua filha? Claro. E se acontecer com a sua irmã? Se acontecer com a sua mãe? Então, assim, a gente precisa, eu defendo isso, então, assim, o governo vem trabalhando essa pauta com as creches, porque a gente deixando as crianças nas creches, a equipe, ela a gente está pensando, já estão trabalhando isso, e você fazer uma educação voltada para esse momento. Quantas pessoas já estão identificando agressor devido à situação das crianças nas creches, nas Sim. escolas? A gente tem um trabalho que a gente está fazendo nas escolas, que isso conseguiu ano passado em Nova York, com o Instituto Serenas, a gente fazer um protocolo nas escolas públicas, né, para preparar professores, coordenadores e diretores, caso haja qualquer situação, qual protocolo seguir. Então, a gente fez o lançamento semana passada, então tem essa preparação. A gente está trabalhando nas escolas também sobre a questão do racismo, do bullying. Então, a gente precisa trabalhar. As crianças, elas não nascem racistas, Verdade. Elas não nascem perseguidoras. Então, isso é um trabalho que a gente precisa, os pais têm que educar em casa, né? E a gente precisa trabalhar isso nas escolas, porque você vai, desde pequenininho, você trabalhando isso, quando ele chega em casa, ele vai dizer, papai, mamãe, isso não pode. Isso, gera né? essa cultura de Então, paz, vai respeito ao identificar próximo. né? E vai identificar e vai cobrar do pai e da mãe se fizer errado. Então, assim, a gente precisa preparar as nossas crianças, a gente precisa preparar os nossos adolescentes, a gente precisa preparar as meninas nessa pauta, porque assim, não adianta. Tem paquerinha, 12, 13, 14 anos, existe. A gente não pode dizer, não, porque senão pode pegar um namoro abusivo. Sim. A gente precisa conversar com rapazes e com as meninas. A gente precisa conversar com os homens. A gente precisa sentar. Essa guerra a gente só consegue vencer se a gente unir homens e mulheres. Não adianta. Não, essa pauta... Hoje nós temos muitas ferramentas. Hoje tem a Delegacia 24 Horas. Hoje temos Delegacia 24 Horas em Arapiraca. Hoje nós temos 34 secretarias. E saindo daqui eu vou me reunir com mais 3 prefeituras do estado para abrir mais 3 secretarias novas. Mas a gente está preparando essas secretarias de mulheres e direitos humanos com muito cuidado, para combater o racismo, combater bullying. Então, assim, a gente não é só abrir uma secretaria, não tem uma secretaria. Não, a gente precisa trabalhar todos esses protocolos. E aí, secretária, a gente passa por várias temáticas, né? A questão da repressão ao agressor, a gente fala do investimento público para esses locais de acolhimento e a gente fala também dessa questão pedagógica, né? Dessa união entre homens e mulheres, de cuidar da primeira infância, dos adolescentes, justamente, né? Um assunto multidisciplinar para chegar realmente a essa cultura de paz, essa cultura em defesa da mulher. Secretária Maria Silva,
Quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Tratar dessa temática é um assunto muito caro para todos nós que fazemos o Jornal da Manhã. Quero fazer o convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, falando dessas e de outras questões, que é pauta central da nossa sociedade. E quero deixar um espaço para suas considerações finais. Eu agradeço, o Espaço da Jovem Pan é muito importante, é onde vocês conseguem chegar na casa de todo mundo e o recado é dado. E eu quero, assim, mulheres, não se permita a serem violentadas. Bastou a ameaça, denuncie. Né? A Alagoas, hoje, ela tem condições de orientar, de cuidar, de acolher a vocês. Então, assim, desejo que Alagoas a gente consiga ter... erradicar essa violência, né? E que agradeço e os meios de comunicação sempre estejam com a gente passando essas informações, né? E nunca esqueça, 190 e disco 180. Mais uma vez, muito obrigado a Maria Silva, ela que é secretária da Mulher e dos Direitos Humanos aqui do Estado de Alagoas. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, o nosso querido Bitoca, o Damião Santos na técnica, o Mailson Franklin sempre nas ruas de Maceió com o Rogério Santos, o Robson Florentino aqui nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.